Agora vamos fazer o exemplo 1 para aplicar o método da mudança de base, certo? Então aqui são dadas as informações, ele considera duas bases, a base E e a base F, e a gente considera aquela informação lá, que é a passagem de uma base para outra. Essas três linhas aqui vão nos dar a matriz mudança de base, certo? E aí ele pede, escreva a matriz mudança de base MEF e calcule as coordenadas do vetor U, elas são dadas na base F, 1, menos 1 e 3, e pede para obter na base E, certo? Ou seja, é a passagem de base da base F para a base E. A matriz dada é essa, certo? O que a gente precisa fazer para resolver esse tipo de exercício? A gente tem somente duas possibilidades que a gente comentou. Ou vai ter uma coisa, um esqueminha, são das duas uma, nunca vai fugir disso. Ou a gente vai ter uma coisa desse tipo, certo? Esse esqueminha aqui é a matriz MEF, aqui E e F seguindo essa ordem, ou a gente vai ter uma coisa desse tipo, MFE, certo? E aqui a gente tem E, certo? Ou a gente cai nesse esquema ou nesse. Como a gente vai decidir nesse exercício se a gente vai utilizar esse esqueminha aqui ou esse? Vai depender da informação que o exercício dá. Ou seja, essas informações aqui, com elas, a gente obtém a matriz MEF ou a matriz MFE. E aí a gente lembra o que eu comentei lá no vídeo anterior, que como aqui está FE, é o contrário, a matriz que a gente obtém é a matriz MEF. Ou seja, a gente vai usar um esqueminha desse tipo aqui, certo? Então, como obter essa matriz? Vai ser obtida através da transposta, através dessa informação. Como está FE, a gente vai obter MEF, certo? Então, bora lá. Como a gente extrai a matriz, que é o item A? Olha só. Temos que, é bem simples. Para extrair a matriz, para não se confundir, coloque em coordenadas, como a gente fez lá no caso teórico. F1 na base E tem coordenadas menos 1, certo? Que é o menos 1 aqui, 1 e 0. Concorda? Na base E. E F2? F2 vai ter coordenadas 0, 1 e 0. Na base E. E por último, F3 vai ter coordenadas 0, 1 e 1. Na base E. Certo? Essas são as coordenadas, né, de cada vetor F1, F2 e F3 na base E. Pronto. Aí a matriz MEF, né, que é o contrário do que está aqui, ela vai ser a transposta dessa que aparece explicitamente aqui. Isso é muito importante. Ou seja, além de inverter aqui ser MEF, a matriz obtida é a transposta. O que é coluna aqui se torna linha. Primeira coluna, primeira linha, assim vice-versa. A gente inverte colunas e linhas, né? Então temos que a matriz MEF vai ser a matriz, olha só. A primeira coluna vai se tornar a primeira linha. Então, menos 1, 0 e 0. Menos 1, 0 e 0. Certo? Segunda coluna, 1, 1, 1. 1, 1, 1. Terceira, 0, 0, 1. 0, 0, 1. Pronto. Essa aqui vai ser a matriz MEF. Bem simples de obter, certo? Agora no item B a gente vai fazer a mudança de base. Vamos olhar aqui o esqueminha. O esquema que a gente tem é esse, certo? Aí, fixado esse é o esquema, sabendo que esse é o esquema que a gente vai utilizar, a gente tem duas possibilidades dentro dele. E nesse aqui duas também. Quais são as duas possibilidades dentro dele? Depende de quais são as incógnitas aqui, quais informações são dadas. Quais coordenadas são dadas, né? Aqui, as coordenadas do vetor U são dadas na base F, que são 1, menos 1 e 3. E a matriz MEF eu conheço. Logo, para obter aqui as coordenadas na base E, que são exatamente as incógnitas, é o que o exercício está pedindo, são essas três coordenadas, basta multiplicar essas duas matrizes, é uma multiplicação direta de duas matrizes, essa vezes essa. E aí eu obtenho, o resultado é bem simples. Se no exercício as coordenadas dadas fossem dessa coluna aqui, por exemplo, 1, menos 1 e 3 aqui estariam as incógnitas. Aí o desenvolvimento não é uma multiplicação direta de matrizes, cai num sistema linear. Então aqui vai ser uma matriz 3 por 3, multiplica as incógnitas e resolve esse sistema linear. Então dentro de cada esquema, a gente tem duas possibilidades, certo?
E no próximo exemplo a gente vai ver a outra. Aqui é multiplicação direta, é uma coisa desse tipo que a gente vai resolver, certo? Então temos que, olha só, assim, vou colocar assim, a matriz eu já obtive, eu vou escrever esse esqueminha aqui de maneira aberta com as informações. Então aqui vai estar o vetor coluna, x1, x2, x3, que são as coordenadas do vetor U na base E, certo? Aqui vai ser a matriz MEF, né? Vezes essa coluna aqui. Então, aqui é a matriz que a gente obteve, menos 1, 0 e 0, MEF, 1, 1 e 1, 0, 0 e 1. E aqui as coordenadas do vetor U na base F, né? Essa aqui é MEF, aqui está E, aqui na base F, que são dadas 1, menos 1 e 3. 1 menos 1 e 3, certo? Na base F. Beleza? E aí, para obter as coordenadas x1, x2, x3, basta fazer esse produto de matrizes, né? Que vai dar exatamente uma matriz coluna, né? Se aqui é uma matriz 3 por 3 e aqui é uma matriz 3 por 1, o produto vai dar uma matriz 3 por 1. Então, como eu faço esse produto? Essa linha vezes coluna, essa linha vezes coluna, essa linha vezes coluna. Ou seja, esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Essa é a primeira linha. Então, vamos lá. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Mais 0, 0. Então, aqui vai dar menos 1. Certo? Aqui, esse vezes esse 1. Menos 1 cancelou, né? Então, 1 menos 1, 0. Mais 3. Ficou 3 aqui. Aqui os dois primeiros é 0. Então, 0 mais 0 mais 3. Ou seja, isso aqui é igual a isso aqui. Essas são as coordenadas do vetor U na base E, certo? x1, x2, x3. Logo, as coordenadas do vetor U na base E vão ser menos 1, 3 e 3, certo? E pronto, aqui a gente fez a passagem de mudança de base. Resumindo, o que foi feito nesse exercício? A gente conhecia as coordenadas do vetor U na base F e ele pediu na base E. Então a gente primeiro obtém a matriz mudança de base, né, que vai ser a transposta, invertendo aqui. Aplica o método, o esqueminha, né? A gente vê qual dos dois a gente pode utilizar. E aqui foi dada essas informações, logo é um produto direto. No próximo exemplo, a gente vai fazer através de sistema linear. Então, vai ser o outro caso que a gente tem de possibilidade dentro do esqueminha, beleza? Esse é o caso mais simples de mudança de base, esse exemplo aqui.